Milionária cruel obrigou o namorado garçom de sua filha a cantar em uma festa para humilhá-lo. Entretanto, quando ele começou a cantar, todos ficaram sem palavras. Beatriz Vasconcelos estava em seu escritório. Uma sala ampla, moderna, com grandes janelas de vidro que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Tudo ali refletia seu sucesso. Móveis de design exclusivo, quadros assinados por artistas renomados e uma organização impecável. Ainda assim, naquele momento, a grandiosidade ao seu redor parecia não lhe oferecer conforto algum. A mulher segurava com força um envelope em mãos, contendo várias fotos que a deixaram furiosa. Não conseguia acreditar no que tinha descoberto. Sua filha, Mariana, estava se encontrando às escondidas com um simples garçom. A porta do escritório se abriu e Mariana entrou hesitante. Reconhecia aquele olhar distante e frio no rosto da mãe, o mesmo que surgia sempre que algo a desapontava profundamente. Beatriz fez um sinal para que a filha se aproximasse, deixando o silêncio pesar no ambiente por alguns segundos antes de falar. "Pode me explicar o que é isso?", perguntou Beatriz, colocando o envelope sobre a mesa. Com um gesto controlado, deslizou algumas fotos para fora. Mariana as reconheceu imediatamente. Eram imagens dela com Ricardo em um jantar. "Isso não tem nada demais, mãe", respondeu Mariana, tentando manter a calma. "Eu estava jantando com o Ricardo. Só isso." "Ricardo, um garçom, Mariana. Você está namorando um garçom?" O tom de voz de Beatriz era ácido, como se pronunciar aquela palavra fosse um insulto. Mariana respirou fundo, lutando contra a irritação crescente. "E o que tem de errado nisso? Ele é um homem bom, trabalhador, honesto." Beatriz deu uma risada curta e cínica, afastando as fotos como se fossem lixo. "Bom, trabalhador. Isso é o mínimo que qualquer um deve ser, mas não é o suficiente para alguém como você, Mariana. Você sabe que não pode se permitir esse tipo de distração. Você é uma Vasconcelos. Você precisa de alguém à sua altura." "Minha altura? Você está me ouvindo? Ele é mais do que digno, mãe. Ele tem sonhos, talentos. Só não teve as mesmas oportunidades que nós." Beatriz bufou, afastando-se alguns passos. Ela andava pelo escritório como uma leoa enjaulada, a raiva começando a se transformar em algo mais controlado e calculado. "Mariana, você é jovem. Não entende o mundo como ele realmente é. Homens como esse Ricardo veem uma oportunidade quando se envolvem com mulheres como você. Eles não amam de verdade. Eles querem acesso ao nosso círculo, ao nosso dinheiro. Eu não vou permitir que você cometa esse erro. O erro aqui é o seu preconceito." "E..." Mariana ergueu o tom de voz, exasperada. "Você nem ao menos se deu o trabalho de conhecê-lo. Já decidiu quem ele é com base na profissão dele." Beatriz se aproximou novamente, cruzando os braços. "Eu não preciso conhecê-lo para saber como isso vai acabar. Você não tem ideia das vezes que vi histórias como essa. Eu te criei para ser forte, para liderar, não para cair nas armadilhas de alguém de fora do nosso mundo." Mariana balançou a cabeça, incrédula. A situação era ainda pior do que imaginava. "Eu não sou uma extensão do seu legado, mãe. Eu sou uma pessoa. E eu amo o Ricardo. Nada que você diga vai mudar isso." Beatriz estreitou os olhos e manteve a postura firme. Era óbvio que não conseguiria convencer a filha apenas com palavras. Precisaria de outra abordagem, uma que mostrasse na prática a incompatibilidade desse relacionamento. "Muito bem", disse Beatriz, mudando subitamente o tom para algo mais suave. "Quase amigável. Já que você está tão determinada a seguir com esse rapaz, eu quero conhecê-lo melhor. Vou organizar uma festa no próximo fim de semana e quero que você o traga. Vou dar a ele uma chance de se apresentar diante das pessoas importantes que frequentam o nosso círculo." Mariana não acreditou de imediato naquela súbita mudança de comportamento. "Sério, você está dizendo que quer conhecer o Ricardo de verdade?" "Sim, filha. É o mínimo que eu posso fazer. Não acha? Se ele é tudo isso que você diz, quero ter a oportunidade de vê-lo em ação." Mariana hesitou, mas sabia que não adiantaria recusar. Se Ricardo fosse mesmo conhecer sua mãe, que fosse em um ambiente controlado como aquele, talvez, com sorte, ele conseguisse impressioná-la. "Tudo bem, eu vou falar com ele", disse Mariana. Ainda desconfiada, Beatriz deu um leve sorriso e voltou a olhar pela janela,
já arquitetando o plano que colocaria em prática. Naquela mesma noite, Mariana encontrou Ricardo no restaurante onde ele trabalhava. Ele a recebeu com um abraço caloroso, mas percebeu rapidamente que algo a preocupava. Você está tensa. O que aconteceu? Ele perguntou, puxando uma cadeira para que ela se sentasse. Mariana suspirou e mexeu nos cabelos, nervosa. Minha mãe descobriu sobre a gente e... Bom, ela quer te conhecer. Quer te... Ricardo arqueou as sobrancelhas, surpreso. Conhecer? Isso é bom, não. Não sei se posso confiar nisso. Ela convidou a gente para uma festa na mansão dela. Tenho a sensação de que não vai ser algo tranquilo. Ricardo sorriu de leve e apertou a mão dela. Não se preocupa. Eu sei que sua mãe é intimidadora, mas eu não vou fugir disso. Vou estar lá e dar o meu melhor. Mariana tentou se acalmar com aquelas palavras, mas não conseguia afastar a sensação de que a noite na mansão Vasconcelos seria um divisor de águas para todos eles. Beatriz, por sua vez, estava determinada. O evento seria grandioso, uma verdadeira prova para Ricardo. Ele não sabia, mas estava prestes a ser jogado aos leões. Ela tinha certeza de que depois daquela noite, Mariana finalmente abriria os olhos. O sábado da festa chegou com ares de grande expectativa. A mansão de Beatriz Vasconcelos, localizada em um dos bairros mais nobres do Porto, estava um espetáculo. Uma equipe de decoradores passou horas finalizando os últimos detalhes. Lustres de cristal refletiam a luz suave das centenas de velas dispostas pelo salão. Flores exóticas foram distribuídas estrategicamente, criando uma atmosfera luxuosa e sofisticada. Tudo tinha sido pensado para impressionar. Os convidados começaram a chegar no início da noite. Homens em ternos de grife e mulheres em vestidos de alta costura circulavam pelo salão, cumprimentando-se com sorrisos treinados e comentários superficiais. Beatriz estava em seu elemento, movendo-se pelo ambiente com a confiança de quem sabia que todos ali lhe deviam algum tipo de respeito. Mas seu olhar se deteve na entrada, quando Mariana apareceu acompanhada de Ricardo. Mariana estava deslumbrante em um vestido elegante, porém discreto, que contrastava com o brilho extravagante das outras convidadas. Ricardo, por outro lado, parecia deslocado. O terno que ele alugara era simples demais para aquele ambiente, mas ele mantinha a postura firme. Seus olhos vagavam pelo salão. Absorvendo a imponência do lugar, Mariana percebeu sua atenção e apertou levemente sua mão. Está tudo bem, ela sussurrou. Estou, ele respondeu forçando um sorriso. Só não posso mentir que me sinto fora do meu habitat natural. Não se preocupe, você vai se sair bem. Só seja você mesmo. Enquanto avançavam pelo salão, foram interceptados por Beatriz, que exibia um sorriso polido, mas gelado. Ela examinou Ricardo dos pés à cabeça, sem disfarçar o olhar de julgamento. Que bom que vocês chegaram, disse ela. Ricardo, bem-vindo à minha casa. Obrigado, senhora Vasconcelos. Sua casa é... Impressionante, respondeu Ricardo educadamente. Sim, é mesmo. Ela concordou, sem modéstia. Espero que aproveite a festa. Esta é uma oportunidade para você conhecer melhor as pessoas que fazem parte da nossa sociedade. E para elas, claro, também conhecerem você. Ricardo notou a sutileza naquelas palavras. Ela estava deixando claro que ele estava ali para ser analisado. Não seria uma recepção amistosa. E ele sabia que precisaria estar preparado para o que viesse. Vamos nos divertir, mãe. Não transforme isso em um interrogatório, cortou Mariana, puxando Ricardo para longe. Beatriz os observou se afastarem e deu um leve sorriso de escárnio. Tudo estava saindo conforme o planejado. Não demoraria muito para que Ricardo mostrasse suas fraquezas diante dos olhares atentos dos convidados. Mariana e Ricardo circularam pelo salão por alguns minutos, conversando com algumas pessoas que, apesar de curiosas, mantinham um certo distanciamento educado. Era evidente que poucos ali viam Ricardo como alguém digno de estar naquele ambiente. Alguns olhares de desaprovação e cochichos disfarçados se espalhavam pelos cantos. Ricardo fingiu não perceber, mas cada comentário murmurado parecia pesar mais em seus ombros. Eles estão me analisando como se eu fosse um espécime estranho. Ele comentou baixinho para Mariana. Ignore, Ricardo. Eles não sabem nada sobre você.
E honestamente, eu não me importo com a opinião deles. Ele sorriu. Embora a situação estivesse longe de ser confortável, Mariana o guiou até uma mesa onde estavam servindo champanhe. Eles se serviram e tentaram relaxar, conversando sobre coisas triviais. Até que o som de uma música suave começou a ser abafado pelo burburinho crescente, Ricardo percebeu que algo estava prestes a acontecer quando um microfone foi posicionado em um pequeno palco ao lado do salão. Beatriz subiu ao palco com a elegância de quem sabia que todos os olhos estavam sobre ela. Fez um breve discurso de boas-vindas, agradecendo a presença dos convidados e exaltando a importância daquele encontro para estreitar laços e celebrar o sucesso de todos os presentes. Quando concluiu, seus olhos se voltaram para onde Mariana e Ricardo estavam. Esta noite, no entanto, temos uma surpresa especial, anunciou Beatriz. Um de nossos convidados é um jovem com um talento único. Ele é apaixonado pela música, não é mesmo, Ricardo? O salão inteiro virou a atenção para ele. Ricardo sentiu o estômago revirar. Não esperava ser chamado daquela maneira. Ah, sim, eu gosto de música, respondeu ele tentando manter a compostura. Excelente. Que tal compartilhar esse talento conosco? Tenho certeza de que todos aqui adorariam ouvir você cantar. Mariana ficou tensa. Ela sabia que aquilo era uma armadilha. Olhou para a mãe com indignação, mas Beatriz manteve o sorriso frio, fingindo que aquilo era uma oportunidade gentil. Não precisa fazer isso. Ricardo, disse Mariana, segurando o braço dele. Ricardo, no entanto, respirou fundo. Ele sabia que, se recusasse, os comentários maldosos apenas se intensificariam. Levantou-se com calma e caminhou até o palco. O silêncio caiu sobre o salão, exceto por alguns risinhos abafados. Beatriz cruzou os braços, satisfeita, esperando pelo desastre. Ricardo pegou o microfone e fechou os olhos por um instante, buscando concentração. Então, começou a cantar. Sua voz ecoou pelo salão, firme e cheia de emoção. Era uma melodia envolvente, carregada de sinceridade. Aos poucos, os risinhos cessaram. As expressões de desprezo foram se transformando em surpresa, admiração. Muitos ficaram em silêncio absoluto, absorvendo cada nota. Quando Ricardo terminou, o salão explodiu em aplausos. Algumas pessoas estavam visivelmente emocionadas. Beatriz, no entanto, permaneceu estática, tentando esconder sua frustração. Seu plano de humilhação havia falhado de forma retumbante. Mariana, por outro lado, olhava para Ricardo com lágrimas nos olhos, orgulhosa do homem que amava. Ricardo desceu do palco, ainda sem acreditar na reação calorosa. Quando se aproximou de Mariana, ela o abraçou com força. Você foi incrível, sussurrou. Beatriz tentou minimizar a situação, retomando o controle do evento. Mas a semente do reconhecimento já havia sido plantada. Ricardo não era mais apenas o garçom. Ele era uma força que não poderia ser ignorada. O impacto da performance de Ricardo na festa foi muito maior do que Beatriz poderia prever. Por mais que tentasse redirecionar a atenção para outros assuntos, ou destacar a importância dos seus convidados ilustres, todos pareciam interessados em falar sobre o jovem cantor. Os elogios corriam de um lado para o outro, e para o seu total desgosto, alguns dos amigos mais influentes demonstraram genuína admiração. Sua filha tem bom gosto, comentou uma senhora elegante, sorrindo para Beatriz. Esse rapaz tem um talento raro. É uma joia bruta, eu diria. Beatriz esboçou um sorriso forçado, mas a frase martelava em sua mente. Joia bruta. Era exatamente isso que ela não queria que Ricardo se tornasse. Alguém a ser reconhecido e valorizado por seus pares. Sua intenção naquela noite era desmascará-lo, ridicularizá-lo. Em vez disso, ele havia conquistado o respeito de muitos presentes. Ricardo, por sua vez, parecia mais aliviado do que triunfante. Após a avalanche de aplausos, ele ainda se sentia um tanto deslocado, mas sabia que havia vencido aquele primeiro obstáculo. Mariana, sempre ao seu lado, não parava de elogiar. Não falei que você ia arrasar, disse ela com um sorriso radiante. Você calou a boca de todos aqueles que te subestimaram. Confesso que eu mesmo não esperava essa reação toda, respondeu ele dando uma risada leve. Mas olha, por enquanto, quero manter os pés no chão.
Uma apresentação não muda a forma como sua mãe me enxerga. Mariana suspirou. Ela sabia que Ricardo tinha razão. Beatriz não iria desistir tão fácil. Quando finalmente conseguiram um momento mais tranquilo, foram para uma das varandas da mansão. A brisa da noite era fresca, e dali a vista da cidade parecia infinita, com milhares de luzes piscando como estrelas terrestres. Ricardo se encostou na mureta, observando o horizonte. Eu queria que você soubesse que nada disso vai me afastar de você, ele disse, olhando para Mariana com seriedade. Eu sabia desde o início que não seria fácil, mas estou disposto a enfrentar o que for preciso. Mariana se aproximou, tocando o rosto dele suavemente. Pode? Eu também, Ricardo. Nós vamos superar isso juntos. Só precisamos ser pacientes. O casal ficou em silêncio por alguns instantes, aproveitando o momento de paz. Porém, do lado de dentro, Beatriz já articulava seu próximo movimento. No dia seguinte, Ricardo foi surpreendido por uma ligação inesperada. Era um dos convidados da festa, um renomado produtor musical chamado Álvaro Lemos. O homem, impressionado com o talento que presenciara, queria marcar uma reunião com Ricardo o quanto antes. Seu talento é impressionante, meu jovem, disse Álvaro ao telefone. Acho que você tem um grande potencial. Quero conversar sobre algumas oportunidades no mercado musical. Ricardo ficou em choque por um momento, sem saber o que dizer, depois de agradecer ao produtor. Marcou o encontro para a semana seguinte. Ao desligar o telefone, ele mal conseguia acreditar no rumo que sua vida estava tomando. O sonho que parecia tão distante começava a ganhar forma. Quando Mariana soube da novidade, ficou eufórica. Ricardo, isso é incrível. Você merece essa chance. Finalmente vão te dar o reconhecimento que você sempre quis. Eu ainda nem tive a reunião. Não quero me iludir antes do tempo, mas confesso que é difícil não ficar animado, ele disse com um brilho no olhar. Mariana o abraçou com carinho, sentindo que, pela primeira vez em muito tempo, havia uma luz no fim do túnel. No entanto, em meio à empolgação, ambos sabiam que Beatriz não se daria por vencida tão facilmente. E, de fato, Beatriz estava longe de aceitar a ascensão de Ricardo. Ela soube da proposta de Álvaro por um de seus contatos e passou a acompanhar discretamente os próximos passos do rapaz. Se ele estava ganhando visibilidade, precisaria de uma nova abordagem para afastá-lo de sua filha. Dias depois, Ricardo e Álvaro se encontraram em um café elegante no centro de Lisboa. A conversa fluiu de maneira descontraída. Álvaro explicou como funcionava a indústria da música, os desafios que viriam pela frente e as possibilidades de sucesso. A cada palavra, Ricardo se sentia mais inspirado, embora soubesse que o caminho não seria fácil. O talento você já tem, disse Álvaro com confiança. Agora precisamos trabalhar sua imagem e escolher as músicas certas. Vai ser um processo intenso, mas tenho certeza de que você está pronto. Eu estou disposto a dar o meu melhor, respondeu Ricardo. Decidido, Álvaro sorriu e fez um gesto de aprovação. Ótimo. Vamos começar em breve. Tenho algumas pessoas para te apresentar. E vamos preparar seu primeiro grande projeto. Quando Ricardo saiu da reunião, sentia como se estivesse flutuando, não apenas por causa das oportunidades que surgiam, mas também por perceber que, pela primeira vez na vida, alguém fora de seu círculo de amigos e família acreditava em seu potencial. Mariana o encontrou logo após a reunião, ansiosa para saber os detalhes. Ele contou tudo, e ela ficou emocionada com o progresso. Isso é só o começo, Ricardo. Eu sei que você vai conquistar o mundo. E eu quero que você esteja comigo em cada passo desse caminho. Os dois trocaram um beijo carinhoso, enquanto o futuro brilhante parecia cada vez mais próximo. Porém, ambos sabiam que ainda enfrentariam desafios. Beatriz estava à espreita, esperando o momento certo para atacar novamente. E desta vez, seu plano seria mais sutil. Ela não precisaria mais humilhar Ricardo publicamente. Bastava aguardar o momento em que o peso da fama e as responsabilidades de uma nova carreira começassem a afetar o relacionamento dele com Mariana. Beatriz sabia que o sucesso, por mais glorioso que fosse, também trazia suas armadilhas. E com o tempo, as pressões da vida pública poderiam ser tão cruéis quanto os olhares de desprezo que Ricardo enfrentara na festa. A batalha estava longe de acabar. A noite do grande lançamento de Ricardo estava se aproximando rapidamente.
Álvaro Lemos havia organizado um evento exclusivo para apresentar o novo talento ao mercado musical. Produtores, jornalistas, empresários e várias personalidades influentes estavam entre os convidados. O nome de Ricardo já começava a ser mencionado nas colunas sociais e a expectativa em torno de sua estreia era alta. Ricardo, embora animado, sentia o peso da responsabilidade. Era a primeira vez que estaria em um palco com tanta visibilidade. Enquanto ajustava o nó da gravata em frente ao espelho, suas mãos suavam ligeiramente. Ele respirou fundo, tentando se lembrar do que o trouxera até ali. Mariana, sempre ela. Sua presença e apoio constante o fortaleciam nos momentos mais difíceis. O som de uma mensagem no celular interrompeu seus pensamentos. Era de Mariana. Vou chegar em breve. Mal posso esperar para te ver brilhar de novo. Te amo. Ele sorriu, sentindo-se mais confiante. Mariana era sua âncora. Porém, do outro lado da cidade, alguém mais também se preparava para a noite com intenções muito diferentes. Beatriz Vasconcelos não pretendia apenas assistir de longe. Ela havia decidido que estava na hora de intervir diretamente, aproveitando o evento para testar a força do relacionamento entre Ricardo e sua filha. Ao entrar no carro, Beatriz ordenou ao motorista que a levasse ao local da apresentação. Vestida em um elegante vestido preto, que destacava seu porte imponente, ela sabia que sua simples presença já causaria um impacto. Seu plano era simples: observar como Ricardo se comportava diante das pressões do sucesso e plantar dúvidas em Mariana sobre o futuro daquele romance. O teatro onde o evento seria realizado estava cheio de energia. Luzes fortes iluminavam o tapete vermelho na entrada. Onde fotógrafos capturavam imagens das celebridades que chegavam, Ricardo foi recebido por Álvaro, que o conduziu para os bastidores. Está pronto? Perguntou o produtor, dando-lhe um tapinha no ombro. Pronto é uma palavra forte, brincou Ricardo, mas sua voz carregava determinação. Vamos fazer isso. Álvaro riu e ajustou o microfone no paletó de Ricardo. Lembre-se, seja você mesmo. É isso que conquistou todo mundo naquela noite na festa. Não perca essa essência. Ricardo assentiu. As cortinas estavam prestes a se abrir para um novo capítulo de sua vida. Mariana chegou minutos antes da apresentação começar. Ela se movimentava entre os convidados, tentando encontrar um lugar com boa visibilidade. No entanto, parou abruptamente ao ver sua mãe ao longe, conversando casualmente com um dos convidados. Beatriz não demorou a notar o olhar da filha, sorrindo de forma contida. Ela se aproximou com passos calculados. Que coincidência agradável, Mariana, disse Beatriz, sua voz carregada de falsa simpatia. Não sabia que você estaria aqui. Não é coincidência, mãe. Você sabia que eu viria? E o que exatamente você está fazendo aqui? Beatriz suspirou, fingindo desinteresse. Apenas me inteirando das novidades. Parece que seu namorado está fazendo um pouco de sucesso. Achei que deveria ver com meus próprios olhos. Você não tem o direito de estar aqui, mãe. Você nunca o apoiou. Mariana, querida, estou apenas sendo prática. O sucesso vem com um preço alto. E estou curiosa para ver como ele vai lidar com isso. Espero que ele esteja preparado por seu próprio bem. Mariana cerrou os punhos, lutando para não criar uma cena. Ele vai se sair bem, e você não tem nada a ver com isso. Veremos, disse Beatriz, dando um sorriso cínico antes de se afastar. Mariana respirou fundo, tentando se acalmar. Não deixaria sua mãe arruinar aquela noite. Procurou um assento e se concentrou em esperar por Ricardo. As luzes do teatro se apagaram, e um silêncio expectante tomou conta do ambiente. Um apresentador subiu ao palco, fez uma breve introdução e, finalmente, anunciou Ricardo. Quando ele entrou no palco, uma série de aplausos ecoou pela plateia. Sua presença era segura, mas havia algo nos olhos dele que transmitia uma emoção crua, quase palpável. Ricardo se aproximou do microfone, respirou fundo e começou a cantar. A primeira nota capturou a atenção de todos. A música era intensa, carregada de sentimento, como se ele estivesse expondo sua alma em cada verso. Mariana, do seu lugar, não conseguia desviar o olhar. Ela sabia o quanto aquela música significava para ele. Uma composição que falava sobre superação, sobre não ser definido pelas circunstâncias de onde se veio. A plateia estava hipnotizada. Conforme a canção progredia, os olhares de dúvida que alguns ainda carregavam foram se dissipando.
Era inegável que Ricardo tinha algo especial quando a última nota soou e o silêncio se prolongou por um instante. O teatro explodiu em aplausos. Alguns se levantaram, aplaudindo de pé. Ricardo olhou para a multidão, emocionado, e seu olhar encontrou o de Mariana. Ele sorriu discretamente, agradecendo a ela sem precisar de palavras. Porém, ao lado, ele também percebeu a figura de Beatriz, que o observava com uma expressão indecifrável. Ricardo sabia que aquele olhar não era de aprovação. Ele havia vencido mais uma batalha, mas a guerra estava longe de terminar, após o término da apresentação. Vários convidados se aproximaram para cumprimentá-lo. Álvaro estava radiante. Você foi magnífico, Ricardo. Esse é o começo de algo grande. Eu posso sentir. Enquanto Ricardo agradecia as palavras de apoio, Beatriz se aproximou, interrompendo a conversa. Ricardo, parabéns pela apresentação. Você surpreendeu a todos esta noite. Ele a encarou por um momento, tentando decifrar suas intenções. Obrigado, senhora Vasconcelos. Fico feliz que tenha gostado. Gostar é uma palavra forte, mas reconheço o talento quando o vejo, ela disse, com um leve sorriso irônico. No entanto, talento não é tudo. Espero que você esteja preparado para o que vem a seguir. O mundo em que você está entrando não é tão fácil quanto parece. Ricardo manteve a calma, sem permitir que ela o abalasse. Eu estou pronto para aprender. Acredito que cada desafio me fará crescer. Beatriz o analisou por mais alguns segundos antes de dar um passo atrás. Veremos. Boa sorte. Ricardo, acho que você vai precisar. Ela se afastou, deixando o ambiente carregado com uma tensão invisível. Mariana logo se aproximou, abraçando Ricardo. Você foi incrível. Não se deixe abalar pelas provocações dela. Estou muito orgulhosa de você. Ricardo suspirou, ainda sentindo a pressão daquela troca de palavras. Eu não vou desistir, Mariana. Não importa o que aconteça. Eu vou seguir em frente. E assim, em meio a olhares de admiração e desconfiança, Ricardo deu mais um passo em direção ao seu destino. Os dias seguintes à apresentação de Ricardo foram um turbilhão de eventos. Seu nome se espalhou rapidamente pelos círculos culturais e empresariais de Lisboa. Entrevistas começaram a surgir, convites para eventos e reuniões com produtores também. A repercussão positiva deixou Ricardo atordoado, mas ao mesmo tempo motivado. Ele sabia que finalmente estava vivendo a oportunidade pela qual sempre sonhou. Em meio a essa nova realidade, Ricardo não deixou de manter contato constante com Mariana. Apesar de todo o glamour, ele sentia falta dos momentos simples que dividiam juntos. Eles conversavam quase diariamente, mas a rotina frenética fazia com que os encontros se tornassem cada vez mais raros. Eu queria poder te ver com mais frequência, confessou ele em uma das ligações. Sinto que estou me afastando de você. E isso me incomoda. Eu também sinto falta de você, Ricardo. Mas sei que é temporário. Você está no começo de algo grande. E eu vou estar aqui para te apoiar. Só não esquece o que realmente importa, tá? Nunca, Mariana. Você é a razão de tudo isso. Embora as palavras fossem sinceras, Ricardo sentia o peso da responsabilidade aumentar. A cada dia, surgiam mais compromissos. E ele sabia que precisaria equilibrar suas prioridades, se não quisesse perder o que tinha de mais valioso, Beatriz. Por outro lado, acompanhava tudo de perto. Ela estava cada vez mais inquieta com o sucesso de Ricardo, por mais que reconhecesse o talento dele. Ainda se recusava a aceitar que um homem de origem humilde pudesse se manter firme naquele meio sem se corromper ou ceder às pressões. Sua estratégia agora era menos direta, mas igualmente calculada. Observar, esperar e aproveitar qualquer oportunidade de expor as fragilidades que certamente viriam à tona. Ela também notou o impacto que a distância estava causando no relacionamento de Mariana com Ricardo. Era a brecha que ela precisava. Como anda o seu namoradinho famoso? Perguntou Beatriz casualmente durante um café com a filha. Mariana levantou os olhos, desconfiada. Muito bem, obrigada por perguntar, respondeu com um tom irônico. É mesmo, porque pelo que ouvi, ele tem passado mais tempo em reuniões e eventos do que com você. A carreira dele está começando, mãe. É normal que ele esteja ocupado. Isso não é um problema pra gente. Beatriz sorriu levemente, mas não insistiu no assunto. Plantar dúvidas era um processo que exigia paciência. Espero que você esteja certa.
Só estou preocupada. Sucesso rápido pode mudar as pessoas de maneiras inesperadas. Não se preocupe. Ricardo não é como as pessoas que você conhece. Ele não vai mudar. Beatriz sorriu de forma condescendente e mudou de assunto. A conversa havia cumprido seu objetivo. Mariana estava visivelmente mais pensativa, mesmo que não quisesse admitir. Algumas semanas depois, Ricardo foi convidado para se apresentar em um evento beneficente em um luxuoso hotel no coração de Lisboa. Álvaro garantiu que seria uma excelente oportunidade para fortalecer sua imagem e atrair novos contatos importantes. A notícia chegou a Mariana, que ficou animada em poder finalmente vê-lo pessoalmente depois de tantas semanas de desencontros. "Vou estar lá, na primeira fila", prometeu ela pelo telefone. "Isso significa muito para mim. Eu quero que você esteja ao meu lado nessa noite", respondeu Ricardo, a voz carregada de emoção. Quando o dia do evento chegou, o salão estava lotado de pessoas influentes. Beatriz, como de costume, estava entre os convidados, sempre disposta a marcar presença nos ambientes onde o prestígio social era moeda valiosa. Mariana chegou logo depois, encontrando Ricardo nos bastidores antes de sua apresentação. "Eu precisava te ver antes de tudo começar", disse ela, abraçando-o com força. "Estou tão orgulhosa de você, Ricardo. Tudo isso é apenas o começo. Ter você aqui me dá mais força do que qualquer coisa", ele respondeu, apertando-a contra si. "Vamos fazer dessa noite algo especial." Quando Ricardo subiu ao palco, a atmosfera mudou imediatamente. O público, que antes conversava animadamente, foi tomado por um silêncio atento. Ele começou a cantar, e novamente sua voz capturou a atenção de todos. A melodia, carregada de sentimentos, parecia atravessar cada pessoa no salão. Alguns convidados fecharam os olhos, absorvendo a profundidade da performance. Beatriz observava de longe, impassível. Não havia como negar o talento de Ricardo. Ele conseguia silenciar até mesmo os mais críticos, algo que poucos artistas eram capazes de fazer. Ainda assim, ela se recusava a baixar a guarda, quando a última nota se dissipou no ar. O público explodiu em aplausos. Ricardo se emocionou com a reação calorosa, mas seu olhar buscou Mariana, que o aplaudia com lágrimas nos olhos. Ele desceu do palco e caminhou até ela, ignorando momentaneamente os elogios de outros convidados. "Você foi incrível", disse ela, sorrindo entre lágrimas. "Esse momento é nosso, Mariana. Tudo isso só é possível porque você acreditou em mim." Beatriz assistia à cena com um misto de frustração e inquietação. As tentativas de separá-los não estavam funcionando como esperava. Ela precisaria de uma abordagem mais direta e definitiva, mas ainda não sabia exatamente como. Enquanto o evento continuava, Ricardo foi cercado por empresários e produtores interessados em trabalhar com ele. Mariana o acompanhava, tentando não se sentir deslocada no meio de tantas conversas sobre contratos e projetos futuros. Por um instante, ela se afastou para buscar uma bebida e se viu frente a frente com sua mãe. "Impressionante, não é?", disse Beatriz com um sorriso enigmático. "Você não está aqui para elogiar o Ricardo. O que você quer agora?" "Apenas conversar. Admito que ele tem talento, mas isso não significa que ele vai conseguir manter o equilíbrio entre a fama e a vida pessoal. Eu já vi isso antes." "Mariana, relacionamentos como o de vocês não sobrevivem à pressão." "Você está errada, mãe. Nós vamos superar isso." "Espero que sim. Mas, se eu fosse você, começaria a prestar mais atenção. O mundo dele está mudando rápido demais, e essas mudanças costumam cobrar um preço alto." Mariana se afastou. Sem querer ouvir mais, Beatriz, por sua vez, observou enquanto a filha voltava para Ricardo. Sabia que plantara mais uma semente de dúvida. Agora, só precisava esperar que ela germinasse. A agenda de Ricardo se tornava cada vez mais intensa. Com o sucesso crescente, ele era constantemente requisitado para reuniões, gravações e eventos promocionais. Álvaro estava determinado a consolidar a imagem do jovem cantor no mercado musical o mais rápido possível. Por mais que Ricardo tentasse organizar seu tempo, a distância entre ele e Mariana começou a pesar. Os telefonemas e mensagens se tornaram menos frequentes, e os encontros, cada vez mais raros. Mariana entendia a situação, mas a saudade era uma companheira constante.
Ela tentava ser paciente, mas não conseguia ignorar a insegurança que sua mãe havia plantado. Semanas atrás, naquela manhã, Mariana estava em seu apartamento, tentando focar em um livro que mal conseguia ler. O som do telefone vibrando chamou sua atenção. Ao ver o nome de Ricardo na tela, seu coração acelerou. Atendeu rapidamente. "Ei, amor", disse ela, com um sorriso imediato. "Oi, Mari. Desculpa não ter conseguido falar com você nos últimos dias. Tem sido uma loucura por aqui. Eu sei como estão as coisas. Intensas. Álvaro quer que eu viaje para o exterior nas próximas semanas para algumas apresentações. Parece que as coisas estão indo mais rápido do que eu esperava." O sorriso de Mariana diminuiu um pouco. "Você vai viajar por quanto tempo?" "Ainda não sei exatamente. Talvez 1 mês. Talvez mais." "Quero que você vá comigo, Mari. Mas sei que você tem suas responsabilidades aqui." Ela ficou em silêncio por alguns segundos, processando a notícia. Por um lado, estava feliz por ele. O sucesso era tudo o que ele sempre sonhou. Por outro, o medo de que a distância aumentasse ainda mais a angustiava. "Eu adoraria ir com você, mas você sabe que não posso abandonar tudo assim, meu trabalho. Minha vida está aqui." "Eu sei", disse Ricardo compreensivo. "Não estou pedindo para você largar tudo. Só queria que você soubesse que vou sentir muito a sua falta." "Eu também vou sentir a sua", respondeu Mariana, suspirando. "Mas eu acredito em você, Ricardo. Vamos passar por isso juntos, como sempre fizemos." Apesar das palavras de apoio, algo no tom de Mariana preocupou Ricardo. Ele sabia que a relação deles estava sendo testada de uma forma que ambos não esperavam. Alguns dias depois, Ricardo teve um jantar importante com investidores e membros da equipe de Álvaro. O ambiente era elegante, mas formal, e ele se sentia preso em conversas que giravam em torno de estratégias de mercado e oportunidades de negócios. Por mais que estivesse grato por tudo o que estava acontecendo, a pressão constante começava a se acumular. "Está tudo bem, Ricardo?" perguntou Álvaro, notando sua expressão um pouco distante. "Sim, só estou um pouco cansado, eu acho. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Isso é normal, meu amigo. O começo é sempre assim, mas você tem que se adaptar. A fama tem suas exigências e o sucesso cobra seu preço." Ricardo assentiu, mas não conseguiu evitar pensar em Mariana. Ele sentia a falta das conversas simples, das caminhadas ao ar livre e dos momentos em que podia ser ele mesmo, sem o peso das expectativas. Agora, todos pareciam esperar que ele fosse uma versão perfeita de si mesmo o tempo todo. Enquanto o jantar se desenrolava, Ricardo recebeu uma mensagem de Mariana. "Espero que esteja tudo bem por aí. Boa sorte no jantar. Te amo." Ele sorriu ao ler a mensagem, mas logo foi puxado de volta à realidade por mais uma pergunta de Álvaro sobre contratos futuros. No dia seguinte, Mariana recebeu um convite inesperado para almoçar com sua mãe, embora não estivesse particularmente interessada em ouvir mais provocações. Decidiu aceitar. Talvez fosse uma oportunidade de esclarecer as coisas e deixar claro que sua relação com Ricardo não era da conta de Beatriz. Elas se encontraram em um restaurante sofisticado no centro da cidade. Beatriz estava impecavelmente vestida, como sempre, e parecia surpreendentemente cordial. "Obrigada por aceitar o convite, Mariana. Achei que era hora de termos uma conversa civilizada. Desde que você não tente sabotar meu relacionamento de novo, tudo bem." Beatriz sorriu levemente, mas não rebateu. "Sabotar? Claro que não. Eu só quero que você esteja preparada para o que vem por aí. Ricardo está em ascensão. Mariana, o mundo dele está mudando rápido, e essas mudanças trazem responsabilidades que podem ser complicadas. Ele está lidando muito bem com tudo isso, mãe, e nós vamos encontrar uma forma de fazer dar certo. Eu não estou dizendo que ele não tem talento ou força de vontade. Estou apenas sugerindo que você pense nas dificuldades, relações à distância, agendas lotadas, a pressão da fama. Essas coisas afetam as pessoas. Eu já vi casos assim muitas vezes. E o que você sugere? Que eu desista de alguém que eu amo? Isso não vai acontecer." Beatriz suspirou, mas manteve o tom sereno. "Eu não quero que você desista. Quero apenas que você abra os olhos. Às vezes, o amor não é suficiente para enfrentar certas tempestades." Mariana cruzou os braços, firme.
Talvez você devesse se preocupar mais com a sua própria vida do que com a minha, mãe. Talvez, mas ainda sou sua mãe e sempre vou me preocupar com você. A conversa terminou de forma tensa, mas Mariana deixou o restaurante determinada a não deixar as palavras de Beatriz afetarem sua confiança no relacionamento. No entanto, no fundo, a dúvida continuava a incomodá-la. Nos dias que se seguiram, a rotina de ambos continuou a se complicar. Ricardo viajava entre compromissos, enquanto Mariana tentava manter a calma em meio à incerteza. Em uma de suas últimas conversas antes da viagem, ele prometeu que encontraria uma forma de equilibrar melhor as coisas. Eu não vou deixar que a distância nos separe, Mari. Você é a coisa mais importante da minha vida. Eu sei, Ricardo. Só, não se esqueça disso, tá? Nunca, apesar das promessas, ambos sabiam que o desafio não estava apenas na distância física. A nova realidade que os cercava exigiria mais força do que nunca. E no fundo, ambos temiam o que o futuro lhes reservava. Ricardo já estava há 2 semanas viajando pela Europa. Sua primeira apresentação internacional em Madrid foi um sucesso absoluto. A plateia, repleta de produtores musicais, jornalistas e fãs curiosos, o recebeu com entusiasmo. Suas músicas, recheadas de emoção e autenticidade, conquistaram o público espanhol rapidamente. Álvaro estava radiante com o resultado, celebrando o desempenho impecável do seu protegido. Você está no caminho certo, Ricardo, disse Álvaro, enquanto brindavam após a apresentação. Isso é só o começo. Com a repercussão de hoje, vamos receber mais convites para turnês e parcerias. Ricardo sorriu, mas o peso da responsabilidade começava a se intensificar. Cada sucesso trazia mais compromissos, mais pessoas a serem agradadas. Durante o jantar de celebração, ele olhou ao redor, vendo rostos desconhecidos que se aproximavam dele com elogios e promessas. Sentia-se grato por estar ali, mas também começava a sentir a solidão de não ter Mariana ao seu lado. Enquanto isso, em Lisboa, Mariana acompanhava a carreira de Ricardo à distância. As redes sociais estavam repletas de fotos e vídeos das apresentações dele. Fãs comentavam com entusiasmo sobre o novo fenômeno da música. Mariana sentia orgulho, mas também um vazio crescente. A rotina dos dois já não se cruzava mais, e as poucas conversas que tinham eram rápidas, sempre interrompidas por compromissos de última hora. Uma noite, após um longo dia de trabalho, ela ligou para Ricardo. Ele atendeu com a voz cansada, mas feliz em ouvir sua namorada. Mari, que bom ouvir você. Também sinto sua falta, Ricardo. Como foi o show? Foi incrível. As pessoas aqui são muito receptivas, mas eu queria que você estivesse comigo. Sinto que todo esse sucesso não tem o mesmo valor sem você por perto. Eu também queria estar aí, mas as coisas no trabalho estão complicadas. Eu não posso simplesmente largar tudo. Ricardo suspirou. Entendendo a posição dela, ele não queria pressioná-la, mas a distância começava a desgastar ambos. Eu sei. Não quero que você sinta que estou te cobrando nada. Só espero que a gente consiga se ver logo. Também espero. Precisamos disso, Ricardo. Sinto falta dos nossos momentos juntos. A ligação terminou com promessas de mais contato, mas ambos sabiam que o tempo não estava ao lado deles. Beatriz, por sua vez, estava atenta aos acontecimentos. Os noticiários e as redes sociais eram uma constante fonte de informação sobre a carreira de Ricardo. Ela sabia que o sucesso estava crescendo rapidamente, e isso a deixava inquieta. Mariana parecia mais distante, e isso era uma oportunidade que Beatriz não podia desperdiçar. Durante um almoço com uma amiga influente no setor empresarial, Beatriz soube de um evento beneficente que seria realizado em breve em Lisboa. O nome de Ricardo estava na lista de atrações, e ele retornaria à cidade para essa apresentação especial. Imediatamente, Beatriz começou a planejar sua estratégia. O evento seria a ocasião perfeita para observar como a fama estava afetando o relacionamento entre Ricardo e sua filha. Na mesma semana, Mariana recebeu uma mensagem inesperada de Ricardo. Vou voltar para Lisboa na próxima semana. Vou me apresentar em um evento beneficente. Você pode ir. Mariana sentiu o coração disparar. A chance de vê-lo novamente encheu seu peito de esperança. Claro que vou. Não perderia isso por nada. O dia do evento chegou. Mariana se preparou com cuidado, escolhendo um vestido elegante, mas discreto.
Estava ansiosa para reencontrar Ricardo e passar um tempo com ele. Quando chegou ao local, foi recebida pela equipe de produção, que a guiou até uma área reservada. Ricardo apareceu pouco depois, com um sorriso genuíno no rosto. Ele a abraçou com força, como se quisesse compensar todo o tempo perdido. "Eu senti tanto a sua falta", murmurou ele em seu ouvido. "Eu também." "Ricardo, mas agora estou aqui. Vamos aproveitar cada segundo." Eles trocaram um beijo carinhoso antes de serem interrompidos por Álvaro, que chegou com algumas instruções de última hora sobre a apresentação. Mariana se afastou, entendendo que o trabalho de Ricardo ainda exigiria sua atenção. Enquanto isso, Beatriz também chegou ao evento mantendo-se discreta. Ela observava de longe, aguardando o momento certo para se aproximar. Sabia que o reencontro entre Ricardo e Mariana não seria isento de tensões. A fama estava trazendo novos desafios, e Beatriz estava pronta para explorar essas fragilidades. Ricardo subiu ao palco mais tarde naquela noite. A apresentação foi novamente um sucesso, com o público aplaudindo de pé. Mariana assistia emocionada, orgulhosa do homem que amava. No entanto, após o show, Ricardo foi rapidamente cercado por empresários, jornalistas e outros convidados importantes. Todos queriam um momento com a estrela da noite. Mariana tentou se aproximar, mas era constantemente empurrada para a periferia do círculo social que agora envolvia Ricardo. Ela percebeu que aquele mundo era muito diferente do que imaginava. Por mais que tentasse se manter firme, a sensação de estar sendo deixada de lado era inevitável. Beatriz escolheu aquele momento para agir. Aproximou-se de Mariana com um sorriso estudado. "Eu avisei, querida. A fama traz esse tipo de situação. Ele está cercado de pessoas que querem algo dele. Você vai ter que aprender a lidar com isso." Mariana respirou fundo, tentando não reagir de forma impulsiva. "Não preciso dos seus conselhos, mãe. Eu estou aqui por ele, e nós vamos superar isso juntos." "Espero que sim", respondeu Beatriz, com um olhar quase complacente. "Só estou tentando abrir seus olhos. O mundo dele está mudando rápido, e você precisa estar preparada." Mariana se afastou, ignorando as palavras da mãe, mas o desconforto já estava plantado em seu coração. Ricardo finalmente conseguiu se desvencilhar das pessoas ao seu redor e se aproximou dela. "Desculpa, Mari. Foi difícil escapar daquele tumulto. Tudo bem, eu entendo. Vamos aproveitar o tempo que temos agora." Eles caminharam juntos para uma área mais tranquila, tentando se reconectar. Entretanto, ambos sabiam que as pressões externas estavam cada vez mais presentes. A relação deles enfrentava um teste constante, e o futuro ainda era incerto. Beatriz Vasconcelos sempre teve o controle sobre todos os aspectos de sua vida, construíra seu império com dedicação e frieza. Sacrificando qualquer vestígio de vulnerabilidade para alcançar a posição que ocupava, no entanto, as circunstâncias começaram a mudar de forma que ela não conseguia mais prever. Os primeiros sinais de problemas em seus negócios surgiram de maneira sutil, com o afastamento de alguns parceiros estratégicos e a hesitação de investidores. Inicialmente, Beatriz ignorou os sinais, acreditando que era apenas uma fase passageira. Porém, a situação se agravou rapidamente. Um escândalo financeiro envolvendo uma das suas empresas subsidiárias estourou nas manchetes de jornais de grande circulação. Reportagens acusavam sua organização de envolvimento em contratos irregulares e desvio de recursos. Beatriz, antes intocável, tornou-se o foco de críticas ferozes da imprensa e de especulações sobre o futuro de seu império. "Isso é ridículo." Ela esbravejou em uma reunião de emergência com sua equipe jurídica. "Vocês são pagos para evitar exatamente esse tipo de problema? Quero respostas e uma solução imediata." Os advogados se entreolharam com nervosismo. O silêncio na sala era pesado, como se ninguém ousasse contradizê-la diretamente. Finalmente, um dos consultores se manifestou. "Senhora Vasconcelos, estamos lidando com acusações muito sérias. Será necessário um tempo para investigar a origem do problema e elaborar uma estratégia de defesa eficaz. Enquanto isso, a recomendação é minimizar sua exposição pública." Beatriz cruzou os braços, irritada. "Minhas empresas não vão parar por causa de fofocas de tabloide. Descubram quem está por trás disso e quero isso resolvido o quanto antes." Quando a reunião terminou, Beatriz ficou sozinha na sala. Olhando para os documentos espalhados pela mesa, pela primeira vez em anos,
Ela sentiu a pressão do mundo se virando contra ela. Sua posição de poder, que sempre lhe pareceu inabalável, estava começando a ruir. A notícia sobre o escândalo se espalhou rapidamente, chegando também aos ouvidos de Mariana. Ao ver as manchetes, ela ficou preocupada. Por mais que tivesse suas diferenças com a mãe, não podia ignorar o impacto que aquilo teria na vida delas. Mariana tentou entrar em contato com Beatriz, mas a ligação foi rejeitada. Sabia que a mãe estava se fechando, como sempre fazia quando enfrentava situações de crise. Sem alternativas, decidiu procurá-la pessoalmente, chegando à mansão Vasconcelos. Foi recebida pela governanta, que hesitou em deixá-la entrar. Sua mãe não quer ver ninguém, senhorita Mariana. Ela deu ordens expressas para não ser incomodada. Ela pode dar ordens para todo mundo, mas não para mim. Eu sou filha dela, respondeu Mariana, decidida. Onde ela está? A governanta relutou, mas finalmente indicou o escritório. Mariana subiu as escadas e entrou sem bater. Encontrou Beatriz sentada em uma poltrona, olhando pela janela com uma expressão distante. A mulher não se virou imediatamente ao ouvir a filha entrar. E a mãe? O que está acontecendo? Por que você está me evitando? Beatriz suspirou antes de responder. Não estou te evitando, Mariana. Só estou ocupada com problemas que você não precisa entender. Talvez eu não entenda todos os detalhes, mas sei que isso está te afetando. Eu vi as notícias. O que você vai fazer? Beatriz finalmente se levantou e se aproximou da mesa. Vou fazer o que sempre faço. Resolver o problema. Essa crise não vai me derrubar. Mãe, você não precisa enfrentar tudo sozinha. Por que não deixa alguém te ajudar? Beatriz riu sem humor. Ajudar, Mariana, você é muito ingênua neste mundo. Ninguém ajuda ninguém sem esperar algo em troca. Se eu não me proteger, ninguém vai fazer isso por mim. Não é verdade? Você só não confia em ninguém, e por isso nunca permitiu que alguém se aproximasse. Talvez esteja na hora de mudar isso. Beatriz não respondeu imediatamente. Mariana viu uma breve faísca de vulnerabilidade no olhar da mãe, mas ela rapidamente recuperou sua máscara de frieza. Estou acostumada a lidar com situações como essa. Não precisa se preocupar. Mariana sabia que não adiantaria insistir. Beatriz não mudaria seu comportamento de uma hora para outra. Ainda assim, esperava que aquela crise fosse uma oportunidade para a mãe enxergar que o poder e o controle não eram suficientes para manter sua vida em ordem. Enquanto isso, Ricardo também tomou conhecimento do escândalo. Ele ficou em dúvida sobre como deveria agir, mas decidiu ligar para Mariana. Mari, eu vi o que está acontecendo com sua mãe. Como você está lidando com isso? Estou tentando ajudar, mas você conhece minha mãe. Ela nunca aceita a ajuda de ninguém. Nem mesmo de mim. Quer que eu faça algo? Posso conversar com ela, se você achar que vai ajudar. Mariana hesitou. Conhecia a relação complicada entre Ricardo e Beatriz, e sabia que a última coisa que a mãe aceitaria naquele momento seria qualquer gesto vindo dele. Eu não sei, Ricardo. Acho que, se você tentar se aproximar agora, ela vai enxergar como uma provocação. Talvez seja melhor esperar. Tudo bem. Estou aqui para o que você precisar. Só me avise. Obrigada. Eu só espero que, dessa vez, ela perceba que não precisa enfrentar o mundo sozinha. Nos dias seguintes, a situação de Beatriz continuou a se deteriorar. Empresas rivais aproveitaram a crise para tomar posições estratégicas no mercado, enquanto acionistas começaram a exigir explicações e resultados imediatos. A confiança na liderança de Beatriz estava se esvaindo. Sozinha em seu escritório tarde da noite, ela finalmente sentiu o peso de tudo aquilo. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se baixar a guarda, sentou-se à mesa, apoiando a cabeça nas mãos, e respirou fundo, lutando contra as lágrimas que ameaçavam escapar. Beatriz Vasconcelos, a mulher que nunca se permitiu fraquejar, começava a entender que seu império estava desmoronando. A apresentação beneficente havia sido um sucesso retumbante. A presença de Ricardo em Lisboa gerou um enorme burburinho na imprensa, e entre os fãs, os jornais destacavam sua trajetória como um exemplo de superação e talento nato. Para o público, ele era a prova viva de que a determinação e o esforço podiam levar ao topo. Entretanto, longe das câmeras, Ricardo ainda lutava para encontrar equilíbrio em sua vida pessoal. O retorno à sua cidade natal trouxe sentimentos mistos. Por um lado,
Ele se sentia acolhido por aqueles que o apoiavam desde o início. Por outro, a relação com Mariana continuava a ser pressionada pelas circunstâncias. Eles estavam juntos naquela noite, mas a conexão parecia enfraquecida pela distância emocional criada nos últimos meses. Depois do evento, Ricardo conseguiu escapar das formalidades e encontrar Mariana nos bastidores. Ela o esperava sentada em um dos sofás, mexendo distraidamente no celular. Ao vê-lo, levantou-se rapidamente e foi ao seu encontro. "Você estava incrível, como sempre", disse ela, tentando sorrir. Mas havia um peso em sua voz. "Obrigado, Mari. Eu só queria poder passar mais tempo com você. Sinto que a gente está sempre correndo contra o relógio." Ela suspirou, desviando o olhar. "É exatamente isso que tem me incomodado. Nós quase não nos vemos. Quando você está aqui, está sempre ocupado com reuniões, entrevistas. Não estou te culpando, mas não sei até quando vou conseguir lidar com isso." Ricardo segurou as mãos dela, apertando com firmeza. "Eu sei que está difícil, e eu odeio que você esteja se sentindo assim. Mas, por favor, não desista da gente. Eu vou encontrar uma forma de equilibrar as coisas. Eu quero acreditar nisso, mas às vezes parece que estamos em dois mundos diferentes", respondeu ela. Com sinceridade, antes que Ricardo pudesse dizer algo mais, Álvaro apareceu para interromper o momento. "Desculpem a intromissão, mas precisamos de você, Ricardo. A imprensa quer uma declaração final antes de encerrarmos a noite." Ricardo fechou os olhos por um momento, tentando não deixar a frustração transparecer. Olhou para Mariana com um pedido silencioso de compreensão. "Vai lá, eu te espero", disse ela, soltando as mãos dele. Ele assentiu e seguiu Álvaro, enquanto Mariana se afastava, sentindo-se novamente isolada naquele mundo que não parecia mais ter espaço para ela. Enquanto isso, Beatriz observava tudo de longe. Estava atenta a cada detalhe da interação entre Ricardo e Mariana. Percebeu a tensão nos gestos e olhares do casal e sabia que a relação deles estava fragilizada. Para ela, era uma oportunidade de reforçar as dúvidas que havia plantado. No dia seguinte, Beatriz convidou Mariana para almoçar novamente. Apesar do desconforto crescente com as atitudes da mãe, Mariana aceitou, esperando que, talvez, pudessem ter uma conversa mais honesta. "Como você está, querida?", perguntou Beatriz assim que se acomodaram à mesa. "Estou bem, mãe. E você, como estão os problemas com a empresa?" Beatriz fez uma expressão controlada, desviando do assunto. "Ainda estou lidando com isso, mas não quero falar sobre negócios hoje. Quero saber como estão as coisas entre você e Ricardo." Mariana revirou os olhos. "Ah, claro. Você sempre quer saber sobre o Ricardo. Não me entenda mal, Mariana. Eu realmente quero que você seja feliz. Só estou preocupada. Vi vocês ontem à noite e percebi que as coisas não estão exatamente fáceis." Mariana cruzou os braços, defensiva. "Estamos passando por uma fase complicada, mas isso é normal em qualquer relacionamento. Não precisa se preocupar." Beatriz bebeu um gole de água e olhou para a filha com uma expressão calculada. "Só espero que você esteja preparada para o que vem a seguir. A fama tem uma forma peculiar de distanciar as pessoas. E se você não estiver no mesmo ritmo que ele, talvez acabe se machucando. Eu já estou cansada desses seus alertas, mãe. Você acha que eu não sei dos desafios que estamos enfrentando? Eu amo o Ricardo e vou lutar por ele. Eu não duvido do seu amor, Mariana. Só questiono se ele vai ser suficiente. Pense bem antes de apostar tudo nisso." A conversa terminou em clima tenso. Mariana saiu do restaurante sentindo-se mais confusa do que nunca. As palavras de Beatriz ecoavam em sua mente, alimentando as inseguranças que ela tentava ignorar. Ricardo, por sua vez, também estava em conflito. Após a apresentação, Álvaro o pressionou a aceitar uma nova série de compromissos no exterior. Mais turnês, mais eventos, mais tempo longe de Mariana. "Precisamos manter o ritmo, Ricardo. O mercado é cruel. Se você parar agora, corre o risco de cair no esquecimento. Mas eu preciso de um tempo para mim, Álvaro. Preciso cuidar da minha vida pessoal também. Eu entendo, mas você tem que fazer escolhas. Essa é a realidade do sucesso. Você está no auge. Aproveite isso enquanto pode." Ricardo sabia que Álvaro tinha razão. Mas aquilo o sufocava. A vida que ele sempre sonhou estava cobrando um preço alto demais. Quando finalmente conseguiu um momento de silêncio naquela noite,
pegou o celular e ligou para Mariana. Mari, precisamos conversar. Ela atendeu, e pelo tom em sua voz, ele sabia que ela também estava se sentindo desgastada. Também acho, Ricardo, eu não sei mais como estamos lidando com isso tudo. Eu não quero te perder. Eu não posso te perder, disse ele, a voz carregada de emoção. Vamos encontrar uma solução. Eu não sei como, mas vamos. Mariana suspirou, sentindo a dor e a esperança nas palavras dele. Eu também não quero te perder, mas precisamos ser honestos um com o outro. Essa vida que você está vivendo, eu não sei se consigo me encaixar nela. O silêncio do outro lado da linha foi sufocante. Ambos sabiam que estavam à beira de uma decisão importante. Uma decisão que poderia mudar tudo. Amanhã a gente se vê. Vamos conversar com calma, disse Ricardo, tentando manter a esperança. Certo, amanhã era um fio de esperança. Mas eles sabiam que não podiam se agarrar a ele para sempre. O futuro ainda estava repleto de incertezas. No dia seguinte, Ricardo e Mariana marcaram de se encontrar em um parque tranquilo, longe dos flashes e da agitação que agora acompanhavam a vida dele. O local era especial para ambos. O mesmo onde costumavam caminhar e conversar no início do relacionamento, quando tudo parecia mais simples. O clima estava agradável, com uma brisa leve movimentando as folhas das árvores. Mariana chegou primeiro. Estava nervosa, mexendo nas próprias mãos enquanto esperava. Ela sabia que a conversa que teriam seria decisiva para o futuro deles. Não demorou muito para que Ricardo aparecesse ao longe. Ele andava rápido, como se quisesse encurtar o tempo de espera. Quando finalmente se aproximou, os dois trocaram um abraço apertado, mas silencioso. Obrigado por vir, Mari, disse ele após soltá-la. Claro que vim. A gente precisa conversar de verdade, Ricardo. Não dá mais para fingir que está tudo bem. Eles caminharam lado a lado por um tempo, até encontrarem um banco vazio. Sentaram-se e ficaram em silêncio por alguns instantes, apenas ouvindo o som dos pássaros e o leve movimento do vento entre as árvores. Eu sinto que estou me perdendo, Ricardo começou, olhando para o horizonte. Essa carreira que sempre sonhei, ela está me afastando das coisas que realmente importam. E isso me inclui você. Eu odeio o que está acontecendo. Eu também me sinto perdida, Ricardo, respondeu Mariana com a voz baixa. A distância, os compromissos, todas essas pessoas ao seu redor. Eu fico me perguntando onde é que eu me encaixo nisso tudo. Parece que estamos em mundos opostos agora. Ele se virou para ela, com os olhos cheios de preocupação. Você é o centro do meu mundo, Mari. Sem você, nada disso faz sentido. Então por que eu sinto que estou ficando para trás? Retrucou ela, sem esconder sua frustração. Eu entendo que sua carreira está no auge, e eu quero te apoiar. Mas eu também preciso de você. Eu preciso sentir que ainda somos uma equipe. Ricardo abaixou a cabeça, refletindo sobre as palavras dela. Sabia que Mariana estava certa. Ele vinha se dedicando tanto ao trabalho que negligenciara a pessoa que mais amava. Eu prometo que vou mudar isso. Vou conversar com Álvaro e reorganizar minha agenda. Não posso continuar vivendo assim. Eu quero você ao meu lado. Mas isso precisa ser saudável para nós dois. Mariana o observou em silêncio por alguns segundos, tentando avaliar a sinceridade em suas palavras. Havia dor e arrependimento no olhar dele, mas também esperança. Eu quero acreditar em você, Ricardo. Só que precisamos de mais do que promessas. A gente precisa de ações. Você está disposto a fazer sacrifícios? Sim, afirmou ele sem hesitação. O sucesso não vale nada se eu perder você. Vou mostrar para você que podemos fazer isso dar certo. Mariana sorriu, embora ainda sentisse um peso no peito. Sabia que o caminho à frente seria difícil, mas queria dar mais uma chance ao relacionamento. Eles continuaram conversando sobre como poderiam lidar com a rotina atribulada de Ricardo. Decidiram estabelecer momentos fixos para se encontrarem, mesmo que à distância, e estabelecer prioridades que respeitassem o tempo de ambos. Não seria perfeito, mas era um passo importante. No entanto, enquanto Ricardo e Mariana tentavam recuperar o equilíbrio, Beatriz seguia com seus próprios desafios. A crise empresarial que enfrentava parecia não dar trégua. Os investidores pressionavam por uma reestruturação completa, e a confiança em sua liderança estava seriamente abalada. Numa tarde tensa, Beatriz recebeu um ultimato em uma reunião com os principais acionistas
Eles exigiam mudanças imediatas ou ameaçavam retirar seu apoio financeiro. Após a reunião, Beatriz voltou para casa com um peso esmagador nos ombros. Pela primeira vez em anos, ela sentia que seu controle sobre tudo estava escapando por entre seus dedos. Sentada em seu escritório, Beatriz refletia sobre suas decisões passadas. Por tanto tempo, ela se dedicara exclusivamente ao poder e ao status, afastando qualquer forma de afeto verdadeiro. Agora, seu império desmoronava, e ela se via sozinha, sem ninguém a quem pudesse recorrer. Foi nesse momento que ela tomou uma decisão surpreendente. Beatriz pegou o telefone e, hesitante, discou o número de Ricardo. A chamada tocou algumas vezes antes de ele atender. Senhora Vasconcelos, Ricardo disse, surpreso. Ela nunca ligara para ele diretamente. Ricardo, precisamos conversar, é importante. Houve uma breve pausa do outro lado. Tudo bem, podemos nos encontrar amanhã, sugeriu ele. Sim, obrigada. Beatriz desligou, sentindo-se estranhamente vulnerável. Não estava acostumada a pedir ajuda, muito menos a alguém que desprezara no passado. Mas sabia que, se quisesse recuperar o controle de sua vida, precisaria fazer escolhas diferentes. No dia seguinte, Ricardo chegou à mansão Vasconcelos com uma mistura de curiosidade e apreensão. Não fazia ideia do que Beatriz queria, mas estava disposto a ouvir ao entrar no escritório dela. Foi recebido por uma mulher que, pela primeira vez, parecia menos imponente e mais humana. Obrigado por vir, disse Beatriz, com um tom mais suave do que o habitual. O que você precisa, senhora Vasconcelos? Ela hesitou por um momento, escolhendo cuidadosamente as palavras. Eu cometi muitos erros, Ricardo, especialmente com você e Mariana. Eu me deixei levar pelo orgulho e pelo preconceito. Agora, estou pagando o preço por isso. Minha empresa está à beira do colapso. E eu não sei o que fazer. Ricardo ficou surpreso pela franqueza dela. Não esperava que Beatriz admitisse suas falhas daquela forma. Eu não guardo rancor, senhora. Mas me diga, como exatamente eu posso ajudar? Beatriz respirou fundo. Talvez não seja ajuda direta. Eu só preciso de orientação. Você sabe como reconquistar as pessoas. E, sinceramente, eu preciso aprender isso. Ricardo assentiu. Aquele momento, embora inesperado, representava uma oportunidade de mudança. Ambos estavam em um ponto de ruptura, onde decisões difíceis precisavam ser tomadas. Vamos começar com honestidade. Seja honesta com aqueles que ainda acreditam em você e, acima de tudo, seja honesta com a sua filha. As palavras dele ressoaram profundamente. Beatriz sabia que não seria fácil, mas estava disposta a tentar. Era o começo de uma nova fase para todos eles. Ricardo saiu da mansão. Vasconcelos ainda refletindo sobre a conversa que tivera com Beatriz. A mudança em seu comportamento o deixara intrigado. Era difícil acreditar que a mulher que tantas vezes tentara humilhá-lo agora parecia disposta a buscar redenção. Ainda assim, ele sabia que as pessoas podiam mudar. Ele próprio era a prova disso. Precisaria conversar com Mariana sobre o encontro, mas antes queria organizar seus próprios pensamentos. Enquanto isso, Beatriz permaneceu em seu escritório, imersa em uma série de memórias que a assombravam. Lembrava-se de como sempre desprezara qualquer um que não estivesse à altura dos padrões que ela mesma criara. Seu orgulho e suas escolhas a haviam isolado das pessoas que mais importavam em sua vida, incluindo sua filha. Agora, ela precisava encarar o fato de que sua forma de viver a estava levando ao abismo. No dia seguinte, Ricardo se encontrou com Mariana em um café tranquilo. Ela parecia mais relaxada do que no encontro anterior, mas a conversa séria que estavam prestes a ter pairava entre eles como uma nuvem densa. Você não vai acreditar, começou Ricardo, mexendo na xícara de café à sua frente. Sua mãe me procurou ontem. Ela pediu ajuda. Mariana parou de mexer na colher que segurava e ergueu as sobrancelhas, surpresa. Minha mãe pediu ajuda a você? Isso é inacreditável. Pois é, eu também achei, mas ela parece realmente abalada com tudo o que está acontecendo. Ela admitiu que cometeu erros e que está tentando encontrar um caminho para consertar as coisas. Mariana encostou-se na cadeira, processando a informação.
Não consigo imaginar a minha mãe fazendo isso. Ela nunca admite que errou, nunca pede ajuda a ninguém. Eu acho que ela está no limite, Mari. A crise na empresa, o distanciamento de você, tudo isso está forçando ela a enxergar as coisas de outro jeito. E, sinceramente, eu acho que é um bom sinal. Talvez seja o começo de uma mudança verdadeira. Mariana balançou a cabeça, ainda incrédula. Eu quero acreditar nisso, mas é difícil. Eu cresci vendo minha mãe ser controladora, fria. Não sei se ela é capaz de mudar de verdade. As pessoas podem mudar, Mari. Eu mudei, e você foi uma parte importante disso. Talvez ela precise de você agora, da mesma forma que eu precisei. Ela ficou em silêncio, ponderando as palavras dele. Sabia que Ricardo tinha razão, mas o medo de se decepcionar ainda era forte. Não, eu vou tentar falar com ela, disse Mariana finalmente. Mas não vou baixar a guarda. Se ela realmente quer mudar, vai ter que me provar isso. Ricardo sorriu, sentindo-se aliviado por ver Mariana disposta a dar uma chance. É só isso que você precisa fazer. Não precisa confiar de imediato, só observe. Naquela mesma tarde, Mariana foi até a mansão Vasconcelos sem avisar. A governanta, surpresa com sua chegada, a conduziu diretamente ao escritório de Beatriz. Ao entrar, encontrou a mãe examinando alguns documentos. A expressão cansada, mas concentrada. Beatriz levantou o olhar ao perceber a presença da filha. Mariana, o que você está fazendo aqui? Precisamos conversar, mãe. Eu soube que você falou com o Ricardo. Beatriz suspirou e afastou os papéis. Sim, eu falei. Sei que é difícil para você entender, mas eu estou tentando mudar. Estou tentando recuperar tudo o que perdi, inclusive você. Mariana se aproximou, cruzando os braços. Você tem ideia de quantas vezes eu desejei que você dissesse isso? Eu esperei tanto tempo para que você me enxergasse de verdade, mãe. Mas não vou fingir que é fácil acreditar que, de repente, você mudou. Eu entendo, Mariana. Não espero que você acredite em mim agora, mas vou provar a você que estou falando sério. E como exatamente você pretende fazer isso? Beatriz a encarou com seriedade, começando por ser honesta. Eu não sou invencível. A empresa está em colapso e minha reputação foi destruída. Percebi que minha obsessão pelo poder me afastou de tudo o que realmente importa. Não estou pedindo sua piedade, mas quero que saiba que estou disposta a fazer o que for preciso para me redimir. Mariana sentiu um nó na garganta. Por mais que tentasse se manter firme, as palavras da mãe a emocionaram. Eu espero que você cumpra essa promessa, mãe, porque eu não vou aceitar me decepcionar de novo. Beatriz assentiu. Eu sei, e desta vez vou fazer diferente. Nos dias seguintes a situação começou a mudar. Beatriz, pela primeira vez em anos, aceitou delegar responsabilidades a outras pessoas na empresa, passou a ouvir mais seus conselheiros e buscar soluções colaborativas, algo impensável para ela até então. A imprensa começou a perceber a diferença em seu comportamento. E alguns aliados voltaram a lhe oferecer apoio. Mariana também começou a se aproximar da mãe, ainda com cautela, mas aberta ao diálogo, aos poucos. As barreiras entre elas iam se dissolvendo. As conversas que antes eram carregadas de tensão começaram a se tornar mais genuínas. Ricardo, por sua vez, focava em reorganizar sua agenda de trabalho. Conversou com Álvaro, explicando que precisava de mais tempo para si mesmo e para Mariana. Eu não vou abrir mão da minha carreira, Álvaro, mas preciso de equilíbrio. Não posso sacrificar minha vida pessoal, Álvaro, embora relutante. Compreendeu a posição de Ricardo. Tudo bem, vamos encontrar uma forma de fazer isso funcionar. Com o tempo, a conexão entre Ricardo e Mariana começou a se fortalecer novamente. Ambos perceberam que o compromisso mútuo exigia mais do que palavras. Eram as ações que, de fato, iriam mantê-los unidos. Em uma noite tranquila, Ricardo e Mariana caminharam juntos pelo parque onde haviam tido sua conversa decisiva. Agora, o clima entre eles era mais leve. Mariana segurou a mão dele e sorriu. Acho que, finalmente, estamos encontrando nosso caminho. Estamos construindo algo sólido, respondeu ele, apertando a mão dela com carinho. E é assim que deve ser. Um passo de cada vez, eles se beijaram suavemente, sentindo que, apesar dos desafios, estavam mais conectados do que nunca. Beatriz Vasconcelos sabia que o caminho para recuperar o respeito e o afeto da filha não seria fácil. Desde que admitira seus erros e começara a mudar suas atitudes,
Cada interação com Mariana era um teste silencioso, mas aos poucos, sentia que o muro de desconfiança entre elas começava a se desfazer. Mariana estava se permitindo aproximar, mas sempre com os pés no chão. Ainda assim, para Beatriz, essa nova dinâmica era um pequeno triunfo. Naquela manhã, Beatriz decidiu dar um passo a mais na tentativa de reaproximação. Mariana estava em casa, organizando algumas coisas no apartamento, quando recebeu uma mensagem inesperada da mãe. Gostaria de passar a tarde com você. Um passeio, talvez. Só nós duas. Mariana leu a mensagem 2 vezes. Um convite para um passeio casual. Aquilo era algo que nunca acontecia, por mais surpreendente que fosse. Ela resolveu aceitar. Pode ser onde você quer ir. Em resposta, Beatriz sugeriu uma visita ao Museu de Arte Contemporânea, um local que ambas costumavam frequentar quando Mariana era adolescente. O convite trouxe uma onda de nostalgia, e Mariana não conseguiu evitar um leve sorriso. Pouco tempo depois, as duas se encontraram na entrada do museu. Beatriz estava vestida de maneira simples, algo raro para ela, mas que demonstrava um esforço para quebrar a formalidade que costumava carregar consigo. Faz anos que não venho aqui, comentou Mariana, enquanto caminhavam pelos corredores amplos do museu. Eu também, respondeu Beatriz. Achei que seria um bom lugar para nós começarmos a nos reconectar. Mariana assentiu em silêncio. A ideia de reconexão era tentadora, mas ela sabia que precisaria de mais do que palavras. Ainda assim, o gesto da mãe a tocou. Elas passaram por várias exposições, discutindo sobre as obras com um tom mais leve e descontraído. Em um determinado momento, pararam diante de uma grande tela abstrata que representava linhas entrelaçadas, como se fossem caminhos complexos convergindo para um único ponto central. Sabe o que essa pintura me lembra? Disse Beatriz, quebrando o silêncio. O quê? Nossa relação, cheia de desvios, complicações, mas, talvez no fim, ainda possamos encontrar um caminho que nos una. Mariana ficou surpresa com a metáfora. Não esperava ouvir algo tão reflexivo vindo de sua mãe. Eu acho que nunca te vi falar sobre sentimentos assim. Mãe, talvez porque eu nunca soube como fazer isso. Passei tanto tempo focada no trabalho, no poder, que esqueci o que realmente importava. Mas agora, estou tentando mudar. Mariana respirou fundo, sentindo o peso das palavras da mãe. Aquilo era mais do que ela esperava ouvir. Aos poucos, a barreira que mantinha entre as duas estava se quebrando. Eu quero acreditar nisso, mãe. Quero de verdade. Beatriz tocou levemente o braço da filha, em um gesto afetuoso. Obrigada por me dar essa chance. Enquanto isso, Ricardo estava em uma reunião com Álvaro, discutindo os próximos passos de sua carreira. Ele deixara claro que não abriria mão de reorganizar sua agenda para priorizar sua vida pessoal. Álvaro, apesar de relutante no início, percebeu que seria melhor ceder do que arriscar perder seu principal artista. Tudo bem, Ricardo. Vamos diminuir o ritmo das viagens. Podemos concentrar as apresentações em períodos específicos, o que te dará mais tempo livre. Agradeço por entender, Álvaro. Eu não quero comprometer minha carreira, mas também não quero perder quem eu amo nesse processo. Álvaro sorriu levemente. Você tem uma sorte rara, sabia? Muitos artistas deixam que o sucesso destrua suas relações. É bom ver que você tem os pés no chão. Ricardo sabia que essa nova fase exigiria disciplina, mas sentia-se aliviado por finalmente começar a encontrar o equilíbrio que tanto buscava. Naquela noite, Ricardo convidou Mariana para jantar em seu apartamento. Queria criar um momento especial, longe das pressões externas. Preparou uma refeição simples, mas com cuidado, e decorou a mesa com velas e flores. Quando Mariana chegou, foi recebida pelo som de uma música suave e pelo aroma agradável vindo da cozinha. Ricardo a recebeu com um abraço caloroso. Uau! Você preparou tudo isso sozinho, brincou ela olhando ao redor. Não é nada demais, mas queria fazer algo especial pra gente. Eles se sentaram à mesa e começaram a conversar sobre as mudanças recentes em suas vidas. Mariana contou sobre o passeio com a mãe e como sentia que, pela primeira vez, havia uma chance real de reconstrução. Acho que minha mãe está realmente tentando mudar. Ela ainda tem muito a provar, mas hoje foi um bom começo. Fico feliz por vocês, Mari. Você merece ter essa relação saudável com ela. Acho que, no fundo,
A Beatriz só não sabia como demonstrar o que sente. Talvez ainda é estranho vê-la assim, tão vulnerável. Mas estou disposta a dar uma chance. Ricardo sorriu e segurou a mão dela sobre a mesa. E nós? Como você está se sentindo sobre nós dois? Mais confiante. Vejo que você está se esforçando para equilibrar as coisas. E isso significa muito para mim. Você é minha prioridade, Mari. Sempre vai ser. Eles se olharam com carinho, sentindo que estavam finalmente no caminho certo. As pressões externas não haviam desaparecido, mas agora tinham algo mais forte para sustentá-los. A vontade de crescer juntos, de enfrentar os desafios lado a lado. Após o jantar, caminharam pela varanda do apartamento, observando as luzes da cidade. A noite estava tranquila, e o silêncio confortável entre eles era um sinal de que, mesmo após tantas provações, o amor ainda prevalecia. Enquanto isso, em seu escritório, Beatriz também refletia sobre o dia que tivera com a filha. Pela primeira vez em anos, sentia-se mais leve, como se uma parte do peso que carregava tivesse sido deixada para trás. Sabia que o caminho ainda seria longo, mas estava determinada a continuar lutando pelas pessoas que amava. A reconstrução havia começado. As semanas seguintes trouxeram uma calmaria aparente. Ricardo e Mariana conseguiram fortalecer o relacionamento, aproveitando cada momento que tinham juntos. Beatriz, por sua vez, parecia estar mais centrada, dedicando-se a reconstruir sua vida pessoal e profissional. No entanto, o passado não desaparece tão facilmente. E tanto Beatriz quanto Ricardo estavam prestes a enfrentar desafios que ressurgiriam de onde menos esperavam. Em uma manhã ensolarada, Ricardo foi surpreendido ao receber uma ligação de um antigo conhecido, Miguel, um ex-colega do restaurante onde ele trabalhava antes de alcançar o sucesso. Ricardo, quanto tempo, cara? Estou te ligando porque preciso te alertar sobre algo, disse Miguel com uma voz séria. Ah, tem uma pessoa andando por aí dizendo coisas sobre você, histórias do seu passado. Não sei se é alguém que você conhece, mas achei que deveria saber. Ricardo franziu o senho, intrigado. Histórias? Que tipo de histórias? Não sei muitos detalhes, mas ele está falando que você não é quem diz ser, que teve problemas antes de chegar onde está. Só achei estranho e resolvi te avisar. Ricardo sentiu um frio na espinha. Ele sempre fora transparente sobre seu passado, mas sabia que havia pessoas dispostas a inventar mentiras para se aproveitar de seu sucesso. Obrigado por me avisar, Miguel. Vou ficar de olho nisso. Após desligar, Ricardo ficou pensativo. Decidiu não contar nada a Mariana por enquanto, pois não queria preocupá-la sem necessidade. Contudo, sabia que o sucesso sempre atrairia aqueles que tentam derrubar quem está no topo. Enquanto isso, Beatriz recebeu uma visita inesperada em seu escritório. Tratava-se de Gustavo Ferraz, um antigo parceiro de negócios, com quem ela cortara laços anos antes, devido a um desacordo financeiro. Gustavo era um homem astuto, sempre em busca de vantagens. Ele entrou na sala com um sorriso cínico e um olhar carregado de intenções ocultas. Beatriz Vasconcelos. Ainda tão imponente como sempre, disse ele, sentando-se sem ser convidado. Gustavo, a que devo a surpresa, não pensei que nos veríamos novamente. Os tempos mudam, Beatriz. E ouvi dizer que você está passando por dificuldades. Achei que talvez pudesse oferecer uma proposta de interesse mútuo. Beatriz manteve a expressão firme, mas sua desconfiança aumentou a cada palavra. Não estou interessada em nenhum tipo de acordo com você, Gustavo. Nossa última interação foi suficiente para mim. Ora, não seja tão rápida em recusar. Eu tenho informações valiosas sobre certas pessoas que você conhece. Pode ser útil, especialmente se você quiser proteger sua reputação e a de sua filha. A menção a Mariana fez Beatriz estreitar os olhos. O que você está tentando insinuar? Apenas que o passado de algumas pessoas próximas a você pode ser explorado por outros. Eu, claro, não estou aqui para ameaçar. Estou aqui para ajudar. Por um preço justo, Beatriz se levantou, aproximando-se da mesa com uma presença imponente. Escute bem, Gustavo. Se você acha que pode me manipular com insinuações vagas, está muito enganado. Saia do meu escritório antes que eu chame a segurança. Gustavo riu levemente, levantando-se. Sempre tão determinada, mas tudo bem.
Só espero que não se arrependa de rejeitar minha oferta. Após ele sair, Beatriz ficou pensativa. Quem quer que fosse a pessoa a quem Gustavo estava se referindo, ela sabia que precisava proteger sua filha, e Ricardo decidiu que precisava descobrir mais detalhes antes de tomar qualquer medida. Naquela mesma noite, Ricardo finalmente contou a Mariana sobre a ligação de Miguel. Eles estavam no apartamento dele, sentados no sofá, quando ele decidiu abrir o jogo. Mari, eu preciso te falar algo que tem me incomodado. Um amigo me ligou dizendo que alguém anda espalhando boatos sobre mim. Não sei quem é. Mas estou preocupado. Mariana franziu a testa, alarmada. Que tipo de boatos? Não tenho certeza. Apenas que envolvem meu passado. Eu sempre fui honesto sobre minha vida antes do sucesso. Mas sabe como as pessoas podem ser? Elas inventam coisas. Ricardo, você tem inimigos agora. O sucesso atrai gente invejosa. Mas você não está sozinho nisso. Vamos enfrentar juntos o que vier. Ricardo sentiu um alívio imediato ao ouvir as palavras dela. Abraçou-a com força, sentindo que, com Mariana ao seu lado, era capaz de superar qualquer obstáculo. Obrigado, Mari. Você sempre me dá forças. E sempre vou dar, não importa o que aconteça. Nós vamos ficar bem. No dia seguinte, Beatriz começou sua própria investigação. Utilizou contatos antigos para rastrear informações sobre quem poderia estar tentando prejudicar Ricardo em uma reunião discreta. Recebeu informações que a deixaram intrigada. Aparentemente, Gustavo estava tentando manipular não apenas ela, mas outras pessoas influentes no círculo empresarial. Parece que ele quer criar um escândalo, envolvendo tanto você quanto Ricardo, explicou um dos seus contatos. Ele acredita que pode lucrar com isso, seja destruindo sua reputação ou usando essas informações como moeda de troca. Beatriz apertou os lábios, sentindo a raiva crescer. Ele não vai conseguir. Vou me certificar de que não tenha espaço para se mover. Naquela mesma noite, Beatriz chamou Mariana e Ricardo para uma conversa em sua mansão. Eles chegaram juntos, curiosos sobre o motivo do encontro. Beatriz os recebeu na sala principal, seu semblante sério. Preciso falar com vocês sobre algo importante, começou ela. Alguém está tentando nos atingir, tanto a mim quanto a vocês. E por incrível que pareça, é um homem chamado Gustavo Ferraz. Ele quer usar o passado de Ricardo para nos prejudicar. Mariana ficou surpresa. Gustavo Ferraz. Eu ouvi esse nome antes. Você já fez negócios com ele, não foi? Sim, mas isso foi há muito tempo. Ele é um oportunista, alguém que se aproveita de fraquezas alheias, e agora está tentando fazer o mesmo com Ricardo. Ricardo cruzou os braços, pensativo. Não vou deixar que ele manipule minha história. Vou encarar isso de frente. Beatriz assentiu, admirando a determinação dele. E você não está sozinho. Vamos enfrentar isso juntos. Mariana sorriu, sentindo pela primeira vez que estavam verdadeiramente unidos. O passado ainda assombrava, mas desta vez, eles não estavam dispostos a permitir que ele os derrotasse. A tensão pairava no ar enquanto Beatriz. Ricardo e Mariana discutiam como enfrentar as ameaças de Gustavo Ferraz. Eles sabiam que, para desarmar o oportunista, precisariam agir com inteligência e rapidez, evitando qualquer escândalo público. Beatriz assumiu a liderança, determinada a proteger não apenas sua própria reputação, mas também a de Ricardo e de Mariana. Primeiro, precisamos descobrir exatamente o que Gustavo tem em mãos, disse Beatriz. Não podemos reagir às cegas. Já contatei um investigador de confiança para nos ajudar a reunir informações. Ricardo assentiu, mas havia algo dentro dele que o incomodava profundamente. Ele sabia que seu passado não tinha segredos sombrios, mas também não era isento de dificuldades. A ideia de que alguém pudesse distorcer sua história para prejudicá-lo o deixava inquieto. Não quero que isso se torne um jogo de manipulação, disse ele. Quero confrontar esse homem pessoalmente. Se ele tiver algo contra mim, que diga isso na minha cara. Ricardo, não subestime o Gustavo, alertou Beatriz. Ele é do tipo que joga sujo. Se você o enfrentar sem estar preparado, pode acabar caindo na armadilha dele. Mariana tocou suavemente o braço de Ricardo, tentando acalmá-lo. Minha mãe está certa. Precisamos ser estratégicos. Vamos descobrir o que ele realmente quer antes de tomar qualquer atitude.
Ricardo respirou fundo e concordou. Por mais que quisesse resolver a situação de forma direta, sabia que precisava agir com cautela. Do outro lado da cidade, Gustavo Ferraz se encontrava em um bar discreto, aguardando um possível aliado. Ele não contava com muitos recursos, mas confiava em sua habilidade de manipular informações para obter vantagens. Estava convencido de que poderia pressionar Beatriz e Ricardo se jogasse suas cartas certas. Enquanto bebia calmamente, foi abordado por um homem de meia idade, vestido de maneira elegante. Era um investigador contratado por Beatriz, que se apresentava como um possível intermediário interessado na proposta de Gustavo. Então, você acha que tem algo valioso contra Ricardo? Perguntou o homem, simulando curiosidade. Gustavo sorriu, satisfeito por estar no controle da conversa. Ah, eu tenho mais do que isso. Tenho informações sobre sua vida antes da fama, problemas que ele preferiria manter ocultos. Digamos que não seria bom para a imagem dele se isso fosse divulgado. O investigador ouviu atentamente, mas percebeu que Gustavo estava blefando. Não havia detalhes concretos, apenas ameaças vagas baseadas em suposições. Ele anotou mentalmente cada palavra, já planejando como desmascarar o oportunista. 2 dias depois, Beatriz convocou uma reunião privada com Ricardo e Mariana. O investigador trouxe um relatório detalhado sobre as atividades recentes de Gustavo. Ele não tem nada sólido contra você, Ricardo, explicou o homem. Está apenas tentando manipular a situação para conseguir dinheiro ou influência. Basicamente, ele está blefando. Beatriz respirou aliviada. Era o que eu imaginava. Agora temos o que precisamos para virar o jogo. Podemos expô-lo antes que ele tenha a chance de fazer qualquer movimento. Quero estar presente quando isso acontecer, disse Ricardo firme. Chegou a hora de colocar um fim a essa história. O encontro foi marcado em um escritório neutro, onde Gustavo acreditava que teria uma negociação vantajosa. Ele entrou na sala com seu habitual ar de superioridade, mas rapidamente percebeu que a situação não estava a seu favor. Beatriz, Ricardo e Mariana o aguardavam, acompanhados pelo investigador. Gustavo, acho que você sabe por que estamos aqui, começou Beatriz cruzando os braços. Chegou a hora de você parar com seus joguinhos. Já sabemos que você não tem nada concreto contra Ricardo. Está blefando. Gustavo riu, tentando manter a compostura. Blefando, eu não diria isso. Vocês têm muito a perder, Beatriz. Talvez queiram reconsiderar antes de tomar qualquer atitude precipitada. Ricardo deu um passo à frente, encarando Gustavo diretamente. Escuta aqui, Gustavo. Você não tem nada contra mim. Eu sempre fui honesto sobre minha trajetória. Você não vai manchar minha reputação com mentiras. Se continuar com essa história, quem vai sair prejudicado é você. O oportunista sentiu a pressão aumentar. O olhar de Ricardo era firme, e o silêncio na sala era opressor. Pela primeira vez, Gustavo percebeu que estava em desvantagem. Está bem, talvez eu tenha exagerado um pouco, admitiu ele, tentando disfarçar o nervosismo. Não há necessidade de tornarmos isso maior do que é. Exatamente, respondeu Beatriz com um sorriso frio. E eu sugiro que você desapareça da nossa vida. Caso contrário, faremos questão de expor suas tentativas de extorsão. E acredite, não será bonito para você. Sem alternativas, Gustavo aceitou a derrota. Saiu da sala sem dizer mais uma palavra, sabendo que seu plano havia fracassado, com a ameaça afastada. Ricardo, Mariana e Beatriz finalmente puderam respirar aliviados. Enquanto caminhavam juntos até a saída, Mariana pegou a mão de Ricardo e sorriu. Acho que acabamos de passar por mais uma prova e vencemos. Sim, e isso só nos tornou mais fortes, respondeu ele. Beatriz, que caminhava ao lado deles, refletia sobre tudo o que haviam enfrentado juntos, pela primeira vez. Sentia que havia encontrado um equilíbrio entre proteger sua família e aprender a confiar nos outros. Eu sei que cometi muitos erros no passado, disse ela, olhando para ambos. Mas estou aprendendo, e quero agradecer por não terem desistido de mim. Ricardo sorriu levemente. Todo mundo merece uma segunda chance. Beatriz, inclusive você, eles saíram do prédio juntos, prontos para deixar o passado para trás e focar em um futuro mais sólido. As provações haviam sido duras, mas agora, com laços mais fortes e um entendimento renovado,
estavam preparados para enfrentar o que viesse a seguir, com a ameaça de Gustavo Ferraz finalmente eliminada. Um clima de paz começou a se instalar na vida de todos. Beatriz voltou a se concentrar na reconstrução de sua empresa, mas com uma nova abordagem. Pela primeira vez, ela reconhecia a importância de ouvir os conselhos de sua equipe e de não carregar todo o peso das decisões sozinha, Mariana e Ricardo, e, por sua vez, desfrutavam de uma fase de estabilidade no relacionamento, focando no presente e no futuro que desejavam construir juntos. Certa manhã, Mariana acordou com uma mensagem de Ricardo. Hoje eu quero te mostrar algo especial. Esteja pronta às 10. Vou te buscar. Curiosa, ela se preparou e desceu para encontrá-lo na entrada do prédio. Ricardo a aguardava com um sorriso tranquilo e um brilho de excitação nos olhos. O que você está aprontando, hein? Perguntou ela divertida. Surpresa, respondeu ele, oferecendo a mão para ajudá-la a entrar no carro. Só confie em mim durante o trajeto. Mariana tentou adivinhar qual era o plano. Mas Ricardo apenas desviava das perguntas com respostas vagas. Finalmente, chegaram a um pequeno estúdio de gravação, localizado em um bairro discreto. Mariana olhou ao redor, intrigada. Um estúdio. O que estamos fazendo aqui? Ricardo a conduziu até o interior do espaço, onde alguns músicos já os aguardavam. Ele se aproximou de um piano e fez sinal para que Mariana se sentasse ao seu lado. Você sabe o quanto a música sempre foi importante para mim, certo? Começou ele. Tudo o que eu vivi nos últimos meses me fez perceber que preciso manter minhas raízes. E você faz parte disso, Mari. Quero que você esteja em cada passo dessa jornada. Mariana sorriu emocionada. Eu sempre vou estar aqui, Ricardo, você sabe disso. Ele respirou fundo e começou a tocar uma melodia suave no piano. Em seguida, começou a cantar uma música que ele havia composto especialmente para ela. A letra falava sobre superação, sobre encontrar forças no amor e sobre a importância de ter alguém ao lado para enfrentar os desafios da vida. Mariana sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto enquanto ouvia cada palavra. Aquela era a declaração mais bonita e sincera que já recebera. Quando Ricardo terminou, o estúdio ficou em silêncio por alguns segundos, antes que os músicos começassem a aplaudir. Mariana se aproximou dele, abraçando-o com força. Isso foi maravilhoso, Ricardo. Eu nem sei o que dizer. Só diga que está disposta a viver essa história comigo, Mari, para o que der e vier. Eu já disse isso, e repito, sempre. Eles trocaram um beijo cheio de emoção, sentindo que aquele momento representava um marco em sua trajetória juntos. Enquanto isso, Beatriz fazia progressos em sua própria jornada de redenção. Depois de anos sendo vista como uma mulher intransigente e controladora, começava a conquistar novamente a confiança de seus aliados e parceiros de negócios. Embora ainda houvesse desafios a enfrentar, ela agora possuía uma nova perspectiva sobre a importância de construir pontes em vez de erguer muros. Uma das maiores surpresas para Beatriz foi perceber como seu relacionamento com Mariana havia evoluído. As conversas entre mãe e filha, que antes eram repletas de tensões e desentendimentos, agora fluíam com naturalidade. Certo dia, Mariana foi até a mansão para almoçar com a mãe, durante a refeição. Beatriz trouxe um tema que há muito tempo evitava. Mariana, eu queria te perguntar algo. Como você se sente sobre o futuro? O que você quer para sua vida daqui para frente? Mariana pensou por um momento antes de responder. Eu quero estabilidade. Quero poder construir uma vida ao lado do Ricardo, sem tantas turbulências, mas também quero continuar crescendo profissionalmente, encontrando meu próprio espaço. Beatriz assentiu, compreendendo. E você acha que o Ricardo está pronto para tudo isso, quero dizer? A vida dele está mudando o tempo todo. A fama não é algo fácil de lidar. Ele está aprendendo a lidar com isso. Mãe, e eu também. Mas o que importa é que estamos dispostos a fazer isso juntos. Acho que é isso que faz a diferença. Beatriz olhou para a filha com um misto de orgulho e admiração. Eu vejo que vocês estão mais fortes agora, e fico feliz por você, Mariana. Vocês têm algo especial. Mariana sorriu, surpresa pela aprovação sincera da mãe. Obrigada, acho que, pela primeira vez em muito tempo, estamos todos no caminho certo. Dias depois, Ricardo recebeu uma grande notícia de Álvaro. Ele
Um convite para uma turnê internacional havia chegado, mas com uma diferença importante. O cronograma foi ajustado para permitir períodos de descanso e tempo livre para ele. Álvaro sabia que a felicidade de Ricardo estava atrelada ao equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, e estava disposto a apoiá-lo. "Você está pronto para isso?" perguntou Álvaro, com um sorriso animado. "Essa turnê vai ser enorme." "Estou sim", respondeu Ricardo. "Mas agora sei que posso fazer isso sem me perder no processo." Com o planejamento acertado, ele compartilhou a novidade com Mariana naquela noite. "Uma turnê internacional?" perguntou ela surpresa. "Isso é incrível, Ricardo." "Sim, e a melhor parte é que o cronograma foi ajustado. Vou poder voltar para casa regularmente. Não quero que a gente passe por aqueles momentos difíceis de novo." "Isso significa muito para mim, Ricardo. Estou muito orgulhosa de você." Eles brindaram a nova fase que se iniciava, celebrando o equilíbrio que tanto lutaram para alcançar. Sabiam que os desafios não haviam terminado, mas agora estavam preparados para enfrentá-los juntos. Enquanto a noite avançava, Beatriz, sozinha em sua mansão, refletia sobre tudo o que havia mudado nos últimos meses. Pela primeira vez em anos, sentia-se em paz consigo mesma. O amor, o perdão e a compreensão haviam se tornado parte de sua vida, algo que jamais imaginara ser possível. O futuro finalmente parecia brilhante. A turnê de Ricardo estava prestes a começar. A cidade de Lisboa se preparava para a última grande apresentação antes de sua partida. O evento, marcado em um dos maiores teatros da cidade, simbolizava não apenas o sucesso de Ricardo, mas também o quanto ele havia crescido pessoalmente e profissionalmente. Mariana estava ao lado dele nos bastidores, ajudando a ajustar detalhes enquanto ele se preparava. "Nervoso?" perguntou ela, sorrindo de leve enquanto ajeitava a gola da camisa dele. "Um pouco", admitiu Ricardo. "Mas é um nervosismo bom. Estou pronto para isso. Você vai arrasar, como sempre", garantiu ela. "E vou estar aqui te aplaudindo." Como sempre, eles trocaram um beijo breve, antes que Álvaro surgisse para apressá-los. "Está na hora, Ricardo. O público está lotando o teatro. Vamos mostrar a eles o que você sabe fazer de melhor." Ricardo respirou fundo, encarando o reflexo no espelho pela última vez antes de seguir para o palco. Quando as luzes se apagaram e a plateia silenciou em expectativa, ele sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo, assim que começou a cantar. A conexão entre ele e o público se tornou imediata. As notas e palavras fluíam com uma intensidade que ele nunca havia experimentado. A cada música, os aplausos cresciam. Ecoando pelo teatro em ondas de entusiasmo, nos bastidores, Mariana observava com orgulho, as lágrimas brilhando em seus olhos. Ela sabia o quanto Ricardo havia batalhado para chegar até ali, e agora, vê-lo dominar o palco com tanta paixão e segurança, era um momento que jamais esqueceria entre os convidados. Beatriz também assistia à apresentação. Ela não era uma grande fã de música, mas naquele momento sentiu uma profunda admiração por Ricardo, não apenas por seu talento, mas pela força de caráter que ele demonstrara ao longo do tempo. Por muito tempo, ela se recusara a enxergá-lo como alguém digno de sua filha, mas agora percebia o quanto estava errada. Ricardo era não apenas um homem íntegro, mas alguém que inspirava todos ao seu redor. Quando a última música chegou ao fim, o teatro inteiro se levantou em aplausos. Ricardo agradeceu emocionado, segurando o microfone com firmeza. "Esta noite é especial para mim de muitas formas", disse ele. A voz carregada de emoção. "Tudo o que conquistei até agora só foi possível porque tive pessoas incríveis ao meu lado. Quero dedicar essa apresentação à mulher que esteve comigo em cada passo do caminho, Mariana." As luzes se voltaram para Mariana nos bastidores, e o público aplaudiu calorosamente. Ela ficou surpresa, mas sorriu, acenando timidamente. Beatriz também sorriu, sentindo-se orgulhosa por finalmente entender a profundidade do amor entre os dois. Após a apresentação, houve uma pequena celebração privada com a equipe e alguns amigos próximos. Mariana estava ao lado de Ricardo o tempo todo, conversando e recebendo cumprimentos dos convidados. Beatriz se aproximou em um momento mais calmo, segurando uma taça de espumante. "Ricardo, parabéns pela apresentação. Foi extraordinário", disse ela, em um tom sincero.
Ricardo ficou surpreso com o elogio, mas agradeceu com um sorriso. Muito obrigado, Sra. Vasconcelos. Significa muito ouvir isso de você. Acho que já passou da hora de você me chamar de Beatriz, não acha? Acrescentou ela com um leve sorriso. Claro, Beatriz. Mariana riu, observando a interação. Acho que vocês finalmente se entenderam. Estou orgulhosa dos dois. Acho que sim, concordou Ricardo. Levou tempo, mas chegamos lá. Eles brindaram juntos, celebrando o fim de uma fase difícil e o início de uma nova etapa em suas vidas. Dias depois, Ricardo partiu para a turnê internacional. Ele e Mariana se despediram no aeroporto, mas desta vez sem lágrimas ou inseguranças. Havia uma confiança renovada entre eles. Uma certeza de que estariam sempre conectados, não importa a distância. Eu volto em breve, prometeu ele, segurando o rosto dela com carinho. E eu vou estar aqui te esperando, respondeu Mariana. Vai lá e mostra ao mundo quem você é. Eles trocaram um último beijo antes de Ricardo se afastar em direção ao portão de embarque. Mariana observou enquanto ele desaparecia na multidão, sentindo-se ao mesmo tempo forte e tranquila. Sabia que o amor deles era resiliente e que o futuro os aguardava com muitas possibilidades. Enquanto isso, Beatriz também seguia sua jornada de reconstrução, com a empresa se reerguendo lentamente. Ela passou a dedicar mais tempo a causas sociais, incluindo projetos de incentivo a jovens talentos. A experiência de ter visto Ricardo superar obstáculos a inspirara a apoiar outros que também buscavam oportunidades. Em uma das reuniões de planejamento dos novos projetos, Beatriz se viu cercada por jovens músicos e artistas. Era uma situação que meses atrás ela jamais teria imaginado para si. Contudo, agora sentia-se motivada a fazer a diferença de uma maneira mais humana e empática. A vida tem uma forma engraçada de nos ensinar o que realmente importa. Refletiu em voz baixa. O tempo passou, e tanto Ricardo quanto Beatriz continuaram a crescer em suas respectivas jornadas. Meses depois, Ricardo voltou a Lisboa para um novo show, desta vez com Mariana ao seu lado em todos os momentos. O evento foi um sucesso ainda maior, consolidando-o como uma das grandes vozes do cenário musical internacional. Na plateia, Beatriz assistia com um sentimento de plenitude. Sabia que, apesar dos erros do passado, tinha encontrado uma nova versão de si mesma, não mais uma mulher obcecada por controle e status, mas alguém que valorizava o amor, a compreensão e a união familiar. Ao final da apresentação, Ricardo chamou Mariana ao palco, e juntos, eles agradeceram ao público. Era um momento de celebração compartilhada, um símbolo de tudo o que haviam superado. O futuro, finalmente, estava em suas mãos, e eles estavam prontos para vivê-lo.